como esse salmo é tremendo, como esse salmo nos inspira, nos encoraja. E eu quero ler com você, Salmo de número 126. O tema dele é o tema da nossa mensagem hoje. Se você olhar talvez aí no cabeçalho, no título deste salmo aí na sua Bíblia, vai dizer consolo para os que choram. Oh querido, como nós precisamos nesses dias desse consolo. Quantas pessoas, quantas famílias têm chorado nesses dias. E como nós precisamos desse consolo da parte de Deus. O texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração nessa noite. Que nessa noite essa promessa de um consolo para aqueles que choram, para aqueles que sofrem, seja uma realidade na sua vida, na vida de todos nós, nesses dias, de uma forma tão poderosa, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus porque diferente de informações, diferente de notícias que nós estamos recebendo diariamente, a palavra de Deus, ela tem um diferencial de nos fornecer encorajamento, de nos fornecer consolo. Sabe, queridos, quantas vezes nós lemos notícias e informações, a gente termina de ler e a gente fica para baixo, a gente fica com o coração tão apertado. Parece que elas nos roubam não apenas a alegria, mas muitas vezes nos roubam até as esperanças. Não estou dizendo que a gente não precisa estar informado, mas muitas vezes nós estamos nos alimentando daquelas notícias, nos alimentando daquelas informações, e isso tem nos colocado em marcha ré, isso tem nos paralisado, quem sabe muitas vezes, queridos. Mas a palavra de Deus não é escapismo, não é uma forma da gente fugir da realidade, mas de encararmos a realidade com a nova ótica, com uma nova lente, não com a lente da descrença, não com a lente do desespero, mas com a lente da fé, com a lente da esperança em Deus. E quando lemos esse salmo, irmãos, parece assim que à primeira vista o salmo está se contradizendo, porque ele começa falando de júbilo, ele começa aí nos seus primeiros versículos falando de riso, falando de alegria. O Senhor fez coisas grandes, estamos alegres, estamos como os que sonham, a nossa boca está cheia de júbilo e de riso. Mas aí ao verso 4, logo em seguida, parece que o salmo dá uma outra direção. Ele não fala mais de júbilo, ele não fala mais de alegria, ele começa a falar de restaurar a sorte, de lágrimas, de choro. E parece que há uma contradição, mas eu quero dizer que não há uma contradição.
Na verdade, eu posso dizer que são 2 capítulos de um mesmo livro. É como se fossem momentos distintos, e eu quero te mostrar isso nesse momento. O que estava na mente deste homem ao escrever esse salmo? Qual era o enredo dessa história? Qual era o pano de fundo dessa história? Eu quero que você volte um pouquinho atrás e lembre desse povo. Nós estamos falando do povo de Deus, do povo de Israel. O povo que havia recebido promessas de Deus, que havia sido retirado do Egito com mão forte e com braço estendido, não de Moisés, mas de Deus. Deus resgata o seu povo da servidão. Deus resgata o seu povo da escravidão e o leva para uma terra. Havia uma promessa, que eles herdariam uma terra que mana leite e mel. E eles peregrinam 40 anos no deserto, em rumo a esta terra. Mas Deus, querido, não deixou de cumprir uma promessa sequer, mesmo o tempo sendo longo. 40 anos se passaram, mas o povo recebeu a posse da terra. Eles entraram na terra de Canaã, a terra prometida, terra que manava leite e mel, terra de frutos, de videiras, terra rica, terra próspera. E Deus sempre condicionou a posse daquela terra à fidelidade do seu povo. Se vocês andarem nas minhas leis, nos meus estatutos, e enfim, Deus coloca aquelas condições para que o povo fosse bem sucedido naquela terra. Mas você sabe da história que não foi assim. O povo se rebela, o povo se volta para outros deuses, o povo vira as costas para Deus, o povo abandona Deus. E então Deus adverte seu povo durante muito tempo, levantando profetas, levantando homens para dizer: volta Israel, volta para o teu Deus. Mas o povo se fazia de surdo, parece que eles não queriam ouvir, e continuaram na sua rebelião. E por causa disso, Deus envia o juízo, uma forma de ensinar ao povo, uma forma de trabalhar com o povo, não de destruí-los, mas de ensiná-los. E vem o cativeiro babilônico, e aí o povo é levado para a Babilônia. O povo fica cativo naquela terra estranha, e eles chegam a dizer: olha, não temos mais os cânticos, nós penduramos as nossas harpas, não há mais alegria em nós, porque nós estamos numa terra estranha. Lá o povo se volta para Deus. Ah, sim, querido, naquele tempo difícil, a nação, ela é tratada por Deus, e o coração é quebrantado. E 70 anos depois, havia uma promessa de que o povo retornaria para a sua terra, livres, libertos do cativeiro. Irmãos, é justamente nesse salmo que nós vamos ver a alegria do cumprimento da promessa. É justamente nesse salmo que nós vamos ver esse momento em que o povo é visitado com esta promessa, e eles têm liberdade agora para voltar à terra deles. E eles disseram: olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham. Parecia um sonho para nós. Sabe quando a coisa é tão boa que parece que a gente está sonhando? Mas era uma realidade. Eles estavam livres, eles poderiam voltar agora para a sua terra, para a terra da promessa. Eles poderiam recomeçar, mas todo recomeço é difícil, todo recomeço é trabalhoso. Eu estou te situando, querido, para te mostrar justamente aquilo que parecia ser uma contradição. Não é, porque o que nós vemos aqui no início desse salmo é um momento quando eles saem da terra cheios de júbilos, cheios de alegria, mas eles se deparam com uma terra assolada. 70 anos se passaram, a terra não era mais aquela tão bela,
havia sido assolada, havia sido destruída, os muros, as casas, o templo glorioso havia sido destruído, e eles agora estavam com uma grande responsabilidade, levantar novamente aquela nação. Por isso eles pedem para Deus restaurar de forma plena. Por isso eles falam de choro ao final desse salmo, porque recomeçar não é fácil. Mas eu quero te mostrar, querido, aqui que esse salmo, ele dá para nós uma lição tão linda. O tema dele, consolo para os que choram. E você se pergunta, onde está o consolo nesse salmo? E eu quero te mostrar 3 verdades de forma bem breve, para te trazer nessa noite, querido irmão, irmã, um consolo de Deus, nesse tempo que nós estamos enfrentando. E a primeira verdade que vemos nesse salmo, e eu quero que você guarde isso no seu coração, é que Deus está presente. Deixa eu repetir, Deus está presente e ativo na história do seu povo. Ei, você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, e eu quero dizer que Deus está presente, mas não apenas presente, Ele também está ativo na história do seu povo. Alguns chegam a dizer, irmãos, que a história do povo de Deus é a história de Deus. Com isso eles querem dizer que quem escreve partes dessa história é o próprio Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem no decorrer dessa história. Nós que estamos vivendo o momento, talvez não entendamos o porquê de algumas coisas acontecerem. Por que que Deus permitiu o cativeiro? Talvez alguns se perguntassem, por que que Deus permitiu esse tempo angustioso para nós? Numa terra angustiosa, na terra da Babilônia, por que Deus permitiu isso? Sermos oprimidos, sermos escravizados. Havia um propósito, querido, havia um propósito de Deus nisso. Através do cativeiro, Deus estava não destruindo o seu povo, Deus estava trabalhando no seu povo, Deus estava ensinando o seu povo. Ah, querido, e uma das lições que eu tenho certeza que o povo aprendeu, quão amargo é para aquele que abandona Deus, quão amarga é a vida daquele que se distancia do Senhor, que é a fonte de vida, que é a fonte de paz, que é a fonte de alegria. Quão amargo é se afastar desse Deus. Com certeza eles aprenderam tantas outras lições. Eles não poderiam se voltar para nenhum outro Deus. Só Ele é Deus. Muitas vezes Deus estava lá através dos profetas, chamando o seu povo de volta, a sua noiva de volta. Você é a noiva de Cristo, querido. Não se afaste dele. Nós estamos vivendo dias difíceis, e eu entendo que é um momento em que Deus está chamando você, é um Deus que está chamando a mim, é um momento que Deus está chamando a todos nós, para voltarmos para Ele, em quebrantamento, em arrependimento, em compromisso, voltarmos para Ele, curados, restaurados, convertidos de verdade. É um momento, queridos, em que Deus está escrevendo uma história de promessas. Eu quero dizer que em meio àquele tempo tão sombrio do cativeiro lá na Babilônia, haviam luzes de promessas sobre a vida do povo de Deus. Aleluia, amado. Esses dias
podem estar sendo dias difíceis, dias sombrios, mas eu quero te encorajar a olhar para as promessas que Deus tem feito a nós, através da sua palavra. Deus havia prometido através dos seus profetas Jeremias e Isaías, que haveria um tempo para o fim desse cativeiro. Eu quero dizer, querido, que há promessas de Deus para a igreja dele nesses dias. Há promessas de avivamento nesses dias. Você pode pensar que não, mas a Bíblia diz que haverá um derramamento do Espírito tão poderoso. Nós estamos aguardando uma onda, não é uma onda mais de Covid, porque essa já chegou. Nós estamos esperando uma onda de avivamento, uma onda de quebrantamento, uma onda do Espírito de Deus. Talvez seja a última onda, só Deus o sabe, mas nós estamos aguardando esse grande mover em que Deus levantará a sua igreja de uma forma poderosa, para anunciar os quatro cantos dessa terra que só Ele é Deus. Deus está contando conosco, Deus está contando comigo e com você. São promessas de Deus. Haveria um fim para aquele cativeiro, mas haveria um tempo. Deixa eu te falar do tempo. O povo passaria 70 anos naquele lugar. Haveria uma necessidade de cumprir aquilo. Não seria antes, mas também não seria depois. Deus não retarda a sua promessa, mas Ele também não antecipa. Sabe, querido, eu tenho entendido, embora eu tenha orado, e eu sei que você tem orado, para que esse tempo passe bem rápido, mas eu não posso negar que Deus, Ele está no controle da história. Deus está no controle da história, meu irmão. Com uma palavra do Senhor, eu tenho certeza, tudo isso cessaria. Mas e aí? Tem muitos que nesse tempo ainda blasfemariam de Deus. Nós somos tão limitados, nós não entendemos muitas coisas, mas eu quero te encorajar, principalmente você que crê em Deus. Confie no Senhor. Ele tem um tempo certo para todas as coisas, e vai chegar um dia que Deus vai dizer: basta, basta. É o fim, como nós ansiamos por esse tempo, mas enquanto esse dia não chega, deixa eu te encorajar, meu querido, permaneça firme na fé, permaneça firme crendo nas promessas de Deus, no caráter de Deus, de que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele cumprirá. Querido, se apegue a Deus, se agarre à fé que você tem nele. É um tempo, quem dera já não existisse mais, mas se é necessário passarmos por esse tempo, que passemos por ele de forma digna, que passemos por esse tempo difícil, como igreja salva do Senhor, como igreja resgatada pelo Cordeiro, como igreja que tem uma fé inabalável em Deus. Deus está presente na nossa história, Deus está ativo na nossa história, e Deus não está dormindo, Deus não está cochilando, meu irmão. Deus está presente na sua vida, na sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está o consolo nesse salmo, pastor? Além de que Deus está presente, ativo na nossa história, nós temos o consolo de que nos momentos mais difíceis e improváveis, nós podemos orar e esperar coisas melhores de Deus. Ei, meu querido, eu vou repetir: nos momentos mais difíceis, nos momentos mais improváveis, nós podemos orar e esperar coisas
melhores de Deus. O verso 4, ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Querido, que coisa linda é entender o que esse homem estava pedindo a Deus. Neguebe era um grande e extenso deserto que cobria mais de 60% do território de Israel. Um deserto tão extenso que alguns dizem chega a mais ou menos 17 mil quilômetros de deserto. Deserto, você já sabe, é um lugar sem vida, porque não existe água, e onde não existe água, não existe vida. O nome Neguebe significa seco. E aí vem o salmista e faz uma oração interessantíssima. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Você diz assim: pastor, mas o Neguebe não é um deserto? E como que o salmista vai dizer sobre torrentes? É justamente esse o pensamento. O que esse homem, o que essas pessoas estavam orando, é para que Deus fizesse com eles a mesma coisa que Ele faz no deserto do Neguebe. Deixa eu te mostrar. A história, você pode pesquisar na internet, é lindo. Mas existem épocas do ano em que algumas chuvas tardias, elas são derramadas sobre aquele deserto. São as chuvas serôdias. Elas vêm sobre aquele deserto e elas inundam aquele deserto. Aquele deserto literalmente se transforma em um lugar de torrentes, de águas fortes, invadindo aquele terreno árido, seco. Irmãos, o cenário parece que muda de uma hora para outra. Antes da chuva, sequidão, morte, aridez. Depois das chuvas, rios que passam pelo meio do deserto, torrentes de águas formando lençóis, formando vida naquele lugar onde só existia morte. Para você ter ideia, eu vi que existe um festival de flores naquele lugar. Flores lindas, vermelhas. Mas o que proporciona isso são as chuvas serôdias, que vêm sobre aquele deserto e de repente aquele deserto se transforma num lugar de muitas águas. E o salmista ora por isso. Ele diz: Senhor, sabe aquele deserto que uma vez por ano o Senhor manda a chuva sobre ele, e aquele lugar de morte, aquele lugar de aridez, ele muda, ele vira um lugar de vida, de águas. Sabe o que o Senhor faz? O Senhor faz com a gente também. Restaura a nossa sorte, Senhor, igual o Senhor faz lá no deserto do Neguebe. Restaura a nossa sorte. Sabe, querido, o que ele estava orando era isso. Ele estava orando e esperando coisas melhores de Deus. E eu quero te encorajar também a isso. Ore e espere coisas melhores de Deus na sua vida, na sua casa. Pastor, minha casa está um deserto. Pastor, meu casamento está um deserto. Pastor, as minhas finanças estão assim mortas. Pastor, a minha vida espiritual. Meu querido, eu quero te animar nessa noite. Eu quero te animar. Ore e espere coisas melhores de Deus para a sua vida, para a nossa nação, para esse Neguebe que a gente tem visto no mundo.
para esse Negueb que a gente tem visto na saúde do nosso país, para esse Negueb que a gente tem visto na política do nosso país. Vamos orar: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor. Traz, Senhor, de volta a vida, traz de volta, Senhor, a vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Sabe, querido, aquele primeiro momento eles estavam em festa. Saímos de Babilônia, é como um sonho. Nós estamos cheios de júbilo, cheios de alegria. Mas quando chegam lá na sua terra, irmãos, a visão era triste. E eles precisariam orar: Deus, agora restaura, Senhor. Um povo tão pequeno saiu de Babilônia, Senhor. Nós não vamos dar conta de reconstruir essa nação, Senhor. Mas como torrentes que descem pelo deserto, faz o teu povo voltar também para a sua terra. Irmãos, essa oração foi tão poderosa que em 1948 Israel é restaurada à condição de nação independente. Olha que coisa linda, teve a sua emancipação política, a sua independência como nação. E hoje Israel é um dos lugares mais visitados. A tecnologia, aquilo que se planta em meio àquele deserto. Irmãos, Deus tem respondido essa oração até o dia de hoje. Eu quero te encorajar a orar. Você que é cristão, você que é filho, filha de Deus, ore, ore, ore pela sua nação. Semeie, porque é justamente essa última parte desse salmo. Eles ali se deparam com a grande obra a ser feita. E de repente vem uma outra verdade sobre o consolo de Deus. Que Deus nos dará forças, e eu encerro com essa última verdade. Deus nos dará forças e recompensará o trabalho das nossas mãos. Veja, queridos, o verso 5 e o verso 6, ele vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Há momentos, meu irmão, que Deus restaura, sem a intervenção, sem a participação de ninguém. Deus simplesmente diz: agora chegou o tempo da minha promessa se cumprir. Deus levanta um rei da Síria, Sírio, rei da Pérsia, e ele é levantado naquele tempo para trazer libertação àqueles que estavam em Babilônia. Mas existe um momento em que Deus, ele coloca sobre nós uma responsabilidade. E esse povo sabia que agora precisava arregaçar as mangas. Esse povo sabia que agora precisava semear. Esse povo sabia que agora precisava andar, chorar enquanto semeava. Era necessário aquela atitude de fé, era necessário aquela atitude de obediência. O processo, irmãos, de recomeçar, de reconstruir é difícil, mas aqueles que entendem que Deus estará abençoando o seu trabalho, aqueles que entendem que Deus estará recompensando o seu esforço, eles farão isso, queridos, visando o amanhã. Essa semente que eu estou plantando hoje, amanhã eu voltarei com júbilo, trazendo feixes nas minhas mãos. Eu quero dar uma palavra para você. Irmãos, nós temos vivido dias em que muitos estão sendo desafiados a recomeçar a vida,
recomeçar negócios, recomeçar sonhos. Talvez você perdeu tudo nesse tempo de pandemia. Talvez você perdeu muitas coisas importantes para você. E eu espero que você não tenha perdido a sua fé. E glória a Deus que você não perdeu a sua fé. Porque se você permanece com a sua fé, você pode ter a certeza de que Deus vai te ajudar nesse momento de recomeço. Deus vai te fazer próspero nessas sementes que você vai estar lançando de volta. Pastor, eu estou sem perspectiva, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu estou num momento difícil, eu tenho que recomeçar muitas coisas. Você está exatamente como estava esse povo. E ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Querido, eu quero clamar a Deus por um tempo de restauração na nossa nação, um tempo que a igreja terá que se levantar, chorando muitas vezes, para assistir famílias, para assistir pessoas que perderam tudo. E esse trabalho para a igreja não é um trabalho, ou não será um trabalho fácil. Não será um trabalho só de alegria, de levantar as mãos, mas será um trabalho de lágrimas, de chegarmos juntos, de darmos as mãos, de intercedermos, de ajudarmos. Trabalho difícil, mas eu quero dizer, há uma promessa: aquele que fizer assim, voltará consigo trazendo recompensas, trazendo seus feixes. É consolo, meu irmão. Tem coisas que Deus faz repentinamente. Durante aqueles 70 anos, talvez alguns até tivessem deixado de acreditar naquela promessa, mas Deus cumpriu. Deus cumpriu o que prometeu, e de uma forma inesperada, aleluia, eles recebem uma notícia: vocês estão livres. Há respostas que Deus traz, mas através da oração. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Esse tempo exige muita fé, muita perseverança da nossa parte, em não desistirmos de orar. Mas existe um momento que Deus responderá, não apenas através da oração, mas da oração aliada ao trabalho. Arregaçar as mangas e dizer: eu vou servir o Senhor, eu vou fazer aquilo que Deus está colocando no meu coração para fazer. Eu vou ajudar pessoas nesse tempo, eu vou ajudar pessoas que estão sofrendo nesses dias. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a palavra de consolo que o Senhor tem para nós. Deus tem visto tudo que nós estamos vivendo. Deus tem visto tudo que você está enfrentando. E eu quero dizer que há um consolo de Deus para cada um de nós. Agarre-se a essa palavra. Celebre a essa palavra, porque ela não é uma palavra de qualquer um, é a palavra de Deus, e o que Ele fala, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Eu quero orar com você nesse momento, querido. Eu quero orar que Deus nessa noite visite a sua vida com um novo ânimo, visite a sua vida com cura, com consolo. Talvez você está tão abatido. Eu peço que nessa noite você seja envolvido pela consolação de Deus. Que nessa noite Deus te visite com muita graça, com ânimo para muitas vezes ter que recomeçar algumas coisas na sua vida. Vamos orar. Pai, eu apresento a vida deste irmão.
Eu apresento a vida desta irmã agora diante de Ti, meu Pai. Só o Senhor conhece aquilo que cada um está enfrentando. E eu te suplico, Pai querido, nessa noite, diante desta palavra que acabamos de ler, traz consolo, Senhor. Traz consolo para os que choram. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és o Pai das consolações, o Deus de toda misericórdia. Alcance agora este irmão, alcance agora esta família, aqueles que têm um desafio de recomeçar algo em suas vidas. Senhor, ajude-os nesse momento, dê forças, meu Pai, dê ânimo, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero orar por aqueles irmãos que estão precisando de um ânimo na fé, até um ânimo para orar. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixa o meu irmão desistir, Senhor. Reanima ele, fortalece ela em nome de Jesus, e que estejamos unidos nesse propósito de clamarmos: restaura, Senhor. Você pode pedir a Deus junto comigo nesse momento. Vamos falar isso: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a sorte do nosso país, restaura a sorte do nosso povo, Senhor, assim como as correntes do Neguebe. Traz as tuas chuvas, Senhor, traz a tua vida, meu Pai. Traz, Senhor, nessa noite respostas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, a nossa sorte, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Deus é fiel, Deus é fiel, e Ele é consolo para aqueles que choram. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, e continue nesse propósito, continue orando. Nós da família Hebron aqui em Chácaras estamos estendendo o nosso propósito de oração para domingo. Eram 10 dias, estamos aumentando para 14 dias, todos os dias às 22 horas. Una-se à sua família, chame seus parentes, quem estiver na sua casa, ore junto com eles. Pastor, mas eles não são da igreja. Mas se eles creem em Deus, esse Deus único, em Jesus Cristo, chame eles para orar, convide-os. Se eles aceitarem, amém. Se eles não aceitarem, você vai orar sozinho. Sozinho não, porque existem muitos outros irmãos nesse mesmo horário orando, clamando a Deus. Então, continuamos nesse propósito até domingo, dia 4, estaremos juntos em nome de Jesus. E amanhã, dia 29, até o meio-dia estaremos em jejum e em oração pelo nosso país. Amém, querido? Deus abençoe você que esteve conosco. Não deixe de dar o seu like, isso ajuda para divulgar o vídeo. E que Deus abençoe a sua semana também, que Deus te encha de graça, de força, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, te guarde em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a sua vida nesse momento, finalizando esse tempo, dizendo que estamos com saudade de todos os irmãos. Esperamos que todos estejam bem, estejam cheios da graça de Deus, com saúde e vivendo na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma semana de paz para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.